Natália, boa noite. Oi, Júnior, boa noite, pessoal. Tá conseguindo me ouvir tranquilamente? Tô, tô ouvindo bem, vou só aumentar um pouquinho aqui meu volume e tá ótimo. Ai, que ótimo. Podemos começar, Natália? Podemos, vamos lá. Muito bem. Bom, boa noite, pessoal. Bom que vocês estão aqui conosco. Né? A gente estava com saudade dessas interlocuções, né? Saudade Sim, da presença física, né? Novos tempos que nós temos vivido. E o objetivo dessa série de lives que a gente tem produzido é justamente com o objetivo de nos aproximar, né? Nesse momento que a tecnologia pode permitir essa aproximação, o objetivo é que a gente tente se conectar e que troque ideias, pensemos juntos sobre o que é acontecido, sobre temas importantes para pensar psicologia, para pensar a nossa dinâmica do dia a dia. E hoje, quem vai participar aqui conosco é a Natália Orsi. A Natália é psicóloga, ela me recebeu conosco. sim, Né? A Natália tem trabalhado com terapia comportamental, no Instituto de Análise de Comportamento, e tem trabalhado também com terapias de situações de crise, de situações que ela vai conversar um pouco sim. conosco hoje. Alguém falou aqui que o áudio está baixo, está sendo difícil de ouvir? Tá. Tá um pouco. Eu vou trocar o meu fone, porque talvez o fone de fio a gente consiga Tá. uma interação melhor. Aí tenho que ficar mais perto aqui do. Agora que você desconectou o fone, inclusive ficou mais audível mesmo. É? O meu, como é que tá? O meu áudio tá legal, O seu pessoal? fone, o seu fone tá bom, Nath. O seu fone tá Tá, bom. O meu melhorou? tá. Melhorou bastante. Ah, que bom. Então ótimo. Então vamos agora com o fone de fio mesmo. E assim a gente consegue conversar melhor. Bom, para quem não me conhece, eu sou Florencio, sou psicólogo lá do IACB. Hoje vou conversar aqui com a Natália sobre manejo de crise e tolerância ao mal-estar. Você gostaria de se apresentar, Natália? Sim, então eu sou também membro do IACB, sou psicóloga clínica e psicóloga do esporte lá no IACB. Ah, sou psicóloga clínica há 10 anos e de alguns anos para cá tenho me aproximado e estudado mais as terapias contextuais, como é um movimento, né, nosso no IACB. E essa conversa de hoje, ela tem o objetivo de apresentar algumas premissas de uma das terapias comportamentais contextuais de grande relevância nesse momento, que é a terapia comportamental dialética, e as contribuições dessa terapia para manejo de crise, né? Então, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o que é crise e explicar a relevância desse tipo de intervenção que a ADBT propõe para esse tipo de momento. E é um Uhum. tema que eu tenho muito interesse por conta de que é uma demanda real, humana, recorrente na clínica, né? E pode ser que os pacientes passem por muitas crises, pode ser que passem por poucas, mas é uma experiência possível, provável, dependendo do contexto. E agora que a gente está vivendo um contexto tão estressante, né? E tão problemático em tantos sentidos, a gente achou importante trazer esse diálogo e aproximar, né? Esse debate do Uhum. público interessado. Ah, que ótimo, Natália. Bom, eu e a Natália decidimos manter os comentários ativados, então vocês podem ir comentando ao longo da nossa conversa aqui, né? Isso. Achamos que assim a nossa interação pode fluir melhor. O objetivo mesmo é abrir esse bate-papo, né? Vamos pensar nessas duas temáticas importantes, né? Que é a Uhum. tolerância ao mal-estar e o manejo de crise. E aí, Natália, para a gente começar, o que a gente poderia entender como crise? O que é crise? Na perspectiva da terapia comportamental dialética, a definição de crise envolve compreender que existe uma experiência emocional muito intensa acontecendo no corpo, né? Ou seja, é uma situação muito estressante, qualquer que seja a emoção, ela está acontecendo num nível de intensidade muito elevado, e Uhum, isso coloca o organismo sob uma sensação de uma pressão muito grande para agir, né? Que é o que a gente chama de impulso de ação. Sob condições de emoções muito intensas, a gente tem uma forte tendência a reagir impulsivamente,
a reagir imediatamente, a sentir que a gente precisa se livrar daquela sensação ou resolver o problema, acabar com aquilo que está acontecendo, produzindo essa estação muito elevada do organismo, esse mal-estar muito intenso, né? É muito compreensível que a gente reaja assim e que a gente tem um mecanismo de seleção natural que, inclusive, né, de alguma maneira, de várias maneiras, né, selecionou esse mecanismo como importante para a nossa sobrevivência como espécie. Mas é fato que ao reagir impulsivamente, né, diante de emoções intensas, a gente tem grande probabilidade em vários contextos de piorar as coisas, né, de produzir consequências que iriam aumentar os nossos problemas e que por pouco tempo haveria um alívio e por muito tempo haveriam mais problemas para a gente resolver. Então é nesse dilema que reside, né, essa conversa, que recai a questão da terapia comportamental dialética na hora do manejo de crise, que é de contemplar de forma validante, de forma compreensiva, que aquela experiência emocional ela tem uma explicação, ela tem um porquê, ela faz parte do contexto que está sendo vivido, ou seja, ela é absolutamente legítima, e o que está sendo proposto é que a gente aprenda a manejar tanto uma redução dessa experiência emocional para um nível menos intenso, para que a gente consiga acessar nossas habilidades, pensar direito, escolher de fato ao invés de só reagir, né? Quanto uma aceitação da realidade como ela é, que nesses casos nunca é da forma como a gente gostaria. Em situações de crise, a gente está lidando com uma realidade que ela é contrária, muitas vezes, ao nosso desejo, à nossa necessidade, às nossas expectativas, né? Então, crise pode ser definida, né, dessa maneira, onde a gente está lidando com esse dilema e com o corpo em ebulição, sentindo uma pressão imensa por se livrar daquilo, e na iminência de piorar as coisas se a gente reagir, né? Ou as coisas não têm solução, ou elas não podem ser resolvidas imediatamente, né? E ao mesmo tempo existe essa forte sensação de precisar externalizar aquilo da forma mais imediata possível. E é interessante, né, Natália? Porque então, partindo dessa perspectiva, crise, apesar de ser um evento, um episódio, que de modo geral ninguém gosta de passar, né? Ela traz sofrimento. Sim. Ela é um episódio que tem um valor adaptativo, ela tem uma função, se ela ocorre, ela vem para dizer alguma coisa e talvez a tarefa mais importante é a gente, num primeiro momento, tentar entender o que ela quer dizer, buscar essa informação, o que não é uma tarefa fácil, né? Uma tarefa difícil. Não, E também, um outro aspecto é evitar, tentar sair dela, né? E eu acho que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas a tentativa de evitar uma crise, uma vez que ela chegou, né? Talvez seja o caminho mais doloroso e menos compassivo ou menos cuidadoso conosco, né? Então, uma vez que a crise chega, a gente tem que fazer manejo, mas não evitação, porque a gente não tem controle, né? Exato. Acho super importante você ter lembrado dessa questão do controle. É isso. É muito natural que a gente sinta esse desespero por retomar o controle das coisas. Mas a hora que a crise já está instalada, ou seja, a hora que o organismo já tem uma resposta emocional de intensidade muito elevada, né, que alguns pesquisadores descrevem como se fosse, lógico, de uma medida subjetiva, 75% daquilo, ou mais, daquilo que o organismo está acostumado a sentir, daquela emoção. Então, é uma condição muito extrema, mas o controle das coisas e as coisas ficarem como a gente gosta já não é mais uma opção nesse momento, né? E a gente vai precisar lidar com essa incontrolabilidade sobre o corpo, sobre a realidade como ela é, justamente para conseguir atravessar a crise e sair dela. E a gente vai descrever um pouco o que as estratégias contam, de forma resumida, claro, mas acho que a ideia é essa mesmo, muito bem lembrada. Essa questão do controle, ela pega muito forte na hora da crise, né? E vivemos numa cultura que nos ensina o avesso, talvez, né, desse manejo, que precisamos ter controle? Não, é impossível ter esse controle dessa forma. O mais importante é aceitar quando a crise vem e enfrentar ela com algumas estratégias que não são as estratégias de controlá-la, né? E vocês que estão nos ouvindo aqui falar sobre crise, fiquem à vontade, comentem, falem o que vocês pensam sobre crise, se vocês têm alguma outra ideia ou opinião, vai ser importante, né? Tanto para alguém que já viveu uma situação de crise, né? Porque crises fazem parte da nossa vida, né? Elas nos ensinam a lidar com as adversidades, né? Mas é claro, tem uma carga de sofrimento muito grande e sofrer não é uma coisa boa e não tem como gostar de sofrimento, necessariamente, né? Exato. E Natália,
do seu ponto de vista, o que que seria isso que a gente poderia chamar de tolerância ao mal-estar? O que que é, Tá. primeiro, mal-estar, né? Já falamos de crise, o que que é mal-estar e o que que é tolerar esse mal-estar? Ótimo. O mal-estar, ele é esse estado mais fisiológico, né? E que também encontra um correspondente que a gente chama de mental e psicológico, que é uma implicação nos pensamentos, que é o equivalente a uma experiência de dor e sofrimento muito intenso, né? O mal-estar é esse lugar de onde a gente quer sair a todo custo, que pode ser, então, uma raiva muito intensa, uma desesperança muito grande, uma angústia muito grande, né? Um medo, né? Um pânico, né? Uma tristeza muito profunda. Ou seja, o mal-estar pode ser qualquer uma dessas emoções em um contexto de intensidade e que produz alterações corporais muito incômodas, né? E altera a nossa percepção, a nossa visão sobre a situação, sobre os nossos recursos, sobre o problema, sobre o sentido das coisas, da vida, né? E tudo mais. E aí, tolerar, a gente vai pensar em caminhos que envolvem tanto e aí é uma visão que a psicologia vai e se apropria sobre conhecimentos da fisiologia, né? Então, a gente faz essa parceria com esse conhecimento sobre como o corpo funciona para produzir alterações, induzir alterações naturais na nossa fisiologia de forma relativamente simples, porque envolve uma decisão, né, de ir lá e fazer, um preparo, um treino. Mas então produzir alterações fisiológicas, né, que vão permitir que a gente suporte, que a gente reduza essa intensidade a um nível suportável e praticar a tal da aceitação radical, que é um conceito muito revolucionário dentro da terapia comportamental dialética, que é estar disposto a não lutar contra a realidade, nem ser passivo diante dela, mas se abrir para vivê-la como ela é, atravessar o pior momento de intensidade sem piorar as coisas e se colocar numa condição para conseguir fazer escolhas valiosas, né, valorosas, de acordo com os nossos valores de vida, para enfrentar o problema em si. Então, tolerância envolve sair desse mal-estar fisiológico para conseguir, então, entrar num nível de ativação emocional que permita a gente pensar e decidir de uma forma menos impulsiva e lidar com a realidade como ela é, que é o contrário de lutar contra, que é o contrário de se esquivar, que é o contrário de também ficar de braços cruzados, né? E fazendo de conta que não acontece nada, também não é passividade, pelo contrário, é uma escolha ativa em estar disposto a tentar se equilibrar nessas emoções, tolerá-las, né? Atravessar esse momento de forma consciente, presente, aprender a tirar informações desse sofrimento sobre o que ele nos conta, sobre nós mesmos, sobre o que nos atinge, sobre o que a gente quer, sobre aonde está o problema, para chegar numa condição possível de tomar decisões e conseguir colocá-las em prática. Então, pensando nessa perspectiva, né, manejo ou tolerância ao mal-estar envolve aceitação e envolve uma tentativa de reconhecer as ocorrências, os contextos que envolvem esse mal-estar e passar por ele, né? Uma vez que o mal-estar também ele começa e termina, né? Assim como a crise. Eu acho que é importante, né, Nath, a gente sinalizar isso. A crise, tanto quanto o mal-estar, tem uma duração. Tem uma duração. Mas, como diria, né, tristeza não tem fim, sofrimento, quando a gente está vivendo ele, a sensação é de que ele vai durar muito mais tempo. Sim. Não é? Mas uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ou um episódio de mal-estar intenso, ele tem um tempo de duração. E uma vez que a gente aprende a permitir esse episódio, a gente consegue já fazer um manejo bem sem não é? Isso, exato. Então, é uma experiência humana. Então, tem uma pergunta aqui, né, se a crise é parte do viver humano. Sem dúvida, né? É uma realidade da qual a gente não pode escapar e muitas vezes nem sempre prevê. Às vezes é possível prever, às vezes não. E é importante pensar nessa questão, né, que foi colocada a respeito da duração, né? Porque o mal-estar intenso, ele sempre é temporário. Ele sempre é temporário. A gente pode viver uma emoção difícil, num nível médio, menos intenso, de forma mais duradoura. Mas o mal-estar intenso que vem da crise, né, ele pode ir e voltar. Ele pode ser que ele se repita, pode ser que ele não seja um evento único, mas ele sempre tem um começo, meio e fim bastante marcados, bastante definidos. Sempre tem uma duração
curta, mas não para quem está passando pela sensação. Lógico que quem está tendo a experiência tem uma sensação de que é infinito e de que por isso precisa agir impulsivamente para se livrar. Mas, por definição, inclusive por questões de homeostase do corpo, né? E uma das estratégias de tolerância que a gente vai falar um pouquinho e exemplificar é, inclusive, acelerar esse processo de homeostase, vamos dizer assim, de indução do próprio corpo se reorganizar fisiologicamente e conseguir deixar a experiência num nível de intensidade mais suportável e tolerável. Então, sim, a duração curta é uma parte super importante da definição, que eu acho que eu realmente não tinha deixado claro, que é importante para trabalhar nesse contexto. E teve uma das pessoas que estão aqui nos assistindo perguntou, né? Fez uma pergunta que eu acho que talvez ir nessa direção pode responder um pouco, né? A diferença entre crise e surto, ou se crise pode ser usado como sinônimo de surto. E a outra pessoa perguntou a diferença entre crise e trauma. Acho que talvez, não sei, posso tentar responder um pouco isso, Nath, Claro. mas também me complemente. Mas, então, no primeiro momento, vamos pensar que a diferença de crise para trauma é que trauma é uma aprendizagem, né? Então, vamos pensar em trauma como uma história que aconteceu e que nos ensinou algo. Só que muitas vezes esse algo que o trauma ensina não é algo bom, algo que é prazeroso, é algo que envolve sofrimento. A crise pode ser entendida como uma reação a talvez, inclusive, essa história traumática ou essa aprendizagem que podemos chamar de trauma, né? E algumas psicologias usam muito esse termo, mas para a psicologia comportamental, trauma é uma aprendizagem, né? A crise vai ser uma reação a isso. E a crise ela tem uma durabilidade, ela tem um período onde ela ocorre. Perfeito. Ela pode ser recorrente, mas ela tem o começo, o pico e a conclusão. Isso. Por sua vez, eu entendo que a gente pode definir uma diferença entre crise e surto em relação à durabilidade, né? E a relação com a conexão com a realidade. Então, de um modo geral, usamos surto para episódios psicóticos ou episódios que envolvem alucinação, delírio. Talvez em um outro momento a gente pode fazer uma live falando dessas diferenças. Mas surto geralmente envolve uma nomenclatura de cisão com a realidade, né? De ruptura com a realidade. E o surto é uma condição de sofrimento, a crise é uma condição de sofrimento e que ela tem uma durabilidade, ela tem um tempo específico. Por exemplo, uma pessoa em surto psicótico, ela pode não estar em sofrimento, ela pode estar em surto e extremamente eufórica, feliz, em mania, né? Mas é um surto. Sim, né? Uma pessoa em crise, ela deliberadamente, declaradamente, ela está em sofrimento. Né? O corpo sofre, os processos cognitivos, mentais, sofrem com isso e assim por diante. Isso. Você acha que foi mais ou menos numa direção coerente, Natália? Super. Acho que ficou bem explicado e coerente. Mas é uma dúvida comum, né? Uma dúvida bastante compreensível. Porque no senso comum são palavras usadas como equivalentes, né? De fato, sim. E surto, né? Por uma questão, inclusive, ética, né? Vamos tentar não usar o termo surto, porque o surto tem uma finalidade extremamente pejorativa, e surto é algo que merece mais atenção e cuidado do que significados pejorativos e ruins. Surto é uma coisa bem séria. É verdade. Mas legal que vocês tenham mandado perguntas. É legal, porque assim a gente consegue também direcionar as colocações para o interesse de vocês. Isso é muito bom. Sim, claro, isso é muito bom. Então continuem mandando perguntas. E se por acaso alguma passou desapercebido, é porque a gente está falando e lendo ao mesmo tempo. Então essas funções elas competem demais e talvez por pouco treino que eu tenho, eu não estou conseguindo acompanhar tudo. Mas estou adorando, né? Acho que as perguntas estão bem pertinentes. E Natália, pensando na sua experiência clínica, né? O que você percebe que as pessoas mais solicitam em relação a isso que a gente poderia chamar de manejo de situações de crise, de episódios de crise? Na minha experiência, eu acredito que o que as pessoas mais precisam, não que elas às vezes peçam diretamente, mas elas vão buscando, né, uma estratégia em que elas possam fazer isso sem necessariamente contar com o ambiente, seja se elas tiverem uma forma, que elas tiverem uma certa autonomia para sair dessa situação, porque muitas vezes a situação de crise coloca as pessoas numa situação pode ser que essa crise envolva um conflito direto com alguém do ambiente, com as opções que ela pode ter de rede de apoio, então muitas pessoas procuram estratégias que tenham essa possibilidade de ser auto-administráveis, perdão, e que, né, vão então permitir que a pessoa se restabeleça sem depender de ajuda
de terceiros. Então, essa é uma demanda bastante recorrente. É claro que perdão, se for possível contar, né, com uma presença de rede de apoio que seja uma presença genuinamente validante, acolhedora, isso pode ser, inclusive, um fator que vai acelerar muito e vai possibilitar uma saída da crise bastante mais tranquila. Mas quando isso não é possível, ou quando não é uma opção, que as pessoas precisam de um recurso que seja auto-administrável e que ela possa usar com autonomia. Então, essa é uma demanda comum. E acho que por isso, as estratégias da DBT, quando são direcionadas para o mal-estar, elas são muito bem aplicadas a essa demanda. Elas permitem essa auto-administração, né? Então, seja para mudar a fisiologia, ou seja para lidar com a realidade de uma forma mais disposta, né? Fazendo a aceitação radical, como ela precisa ser feita, é possível fazer esse caminho, lógico, né? Com preparo, com experiência de prática, mas é super possível de ser feita da pessoa com ela mesma. E isso é uma demanda bastante importante, né, de ser reconhecida. Ah, que interessante. E teve uma pergunta acima que perguntou, né, se o luto seria uma crise. O que você acha, Natália? Qual que é o seu ponto de vista? A gente pode pensar num luto como um momento de crise? Ou de crises? Eu pensei nisso. De Acho que o crises, luto é um né? processo maior do que uma crise. Do né? que uma crise, né? Mas que pode conter várias crises, uma ou várias crises emocionais intensas. Mas o luto é um processo que envolve outros processos, né? Acho que Sim. você pode responder com mais propriedade essa questão do luto e acho que vale a pena te ouvir sobre isso também. Eu queria te ouvir sobre isso. Acho que o pessoal vai gostar. E é interessante, né? Porque nós aqui no IACB estamos, inclusive, discutindo como um dos próximos temas, não é? Discutir Exato. a questão do luto e das perdas, enfim, não necessariamente luto de pessoas, mas luto das nossas condições de vida, que tem acontecido nos últimos meses, diversas situações de perdas. Mas, do ponto de vista do luto enquanto um processo, composto de diferentes episódios de crise, né? E de crises com naturezas e funções diferentes, né? Sim. Com certeza, né? O luto pode ser um trauma? Pode ser, o luto nos ensina muita coisa. E nem sempre o luto nos ensina coisas boas, né? A perda é um trauma, o luto é o processo de lidar com esse trauma, né? Isso. Então, quando perdemos alguém, precisamos aprender ou reaprender, viver na ausência dessa pessoa. Quando a gente perde algo na vida, isso envolve uma aprendizagem. E essa aprendizagem, invariavelmente, pode trazer para perto diferentes tipos de crise. Agora, o luto com certeza tem muito mal-estar, né? Sim. Muito mal-estar. Um luto, ele é recheado de experiências de mal-estar e aprender a aceitar, se aproximar desse mal-estar, entender o que ele quer dizer é essencial para pensarmos nisso, né? Não sei se ficou claro, mas depois vocês nos dêem um feedback e Isso. tomara que dê certo essa live sobre luto em breve aí com vocês. A Juliana perguntou, fez uma diferenciação que é tolerância ao mal-estar e regulação emocional pode ser sinônimo, é diferente? Como que é diferente? Ótima pergunta. É diferente. Para DBT são habilidades complementares, né, mas são diferentes. E a principal diferença é a seguinte: é exatamente a questão da definição de crise, né? As habilidades de tolerância ao mal-estar que a gente vai exemplificar brevemente aqui são aplicáveis à crise, ou seja, a situações excepcionais onde a emoção atinge essa intensidade muito grande e que a gente ou tá nesse nível de emoção muito intensa ou não pode mudar a realidade imediatamente, ou vai produzir muito aversivo se for mudar a realidade imediatamente, né? Ou não tem nem essa opção, a realidade é aquele ponto e as emoções vão, né, trazer uma experiência próxima de uma espécie de colapso e sair dessa situação de colapso é o objetivo das habilidades de mal-estar. Regulação emocional é um termo usado para descrever um conjunto de habilidades que envolve manejar toda e qualquer emoção, né, que possa ou vir dos fatos ou da nossa interpretação sobre os fatos e nos levar a agir de forma menos inefetiva, né? Então, emoções de qualquer intensidade, mas que são muito difíceis de lidar, desafiadoras, que nos colocam diante de problemas interpessoais, de problemas em relação aos nossos valores e que vão precisar de um manejo, de uma leitura da situação, de uma leitura dos fatos, das nossas interpretações e de uma decisão de agir em conformidade com aquela emoção, né, ou não, resolver problemas ou manejar a emoção e manter as coisas como estão.
Mas aí a gente não está falando de crise, a gente está falando de problemas cotidianos, recorrentes, de padrões, inclusive, que costumam se repetir bastante. E no caso da tolerância ao mal-estar, a gente está falando dessas situações excepcionais que podem ser repetidas ou não, mas que são dessa vivência, né, de um mal-estar muito grande. Então, gente, pensem naqueles exemplos onde a pessoa perde o controle sobre as reações corporais, perde a propriedade de tomar decisões de forma bastante clara, porque o pensamento fica perturbado, existe um descarrilhamento das ideias, existe uma experiência de não conseguir usar os próprios recursos, uma sensação de não conseguir fazer aquilo que você sabe fazer quando não estaria, quando não tivesse naquela experiência intensa. Por isso que, então, são habilidades diferentes, para demandas diferentes, que envolvem emoções, mas de forma bastante distinta. Faz sentido? Penso que bom. Faz, me parece que sim, eu entendi perfeitamente. E talvez, Natália, dois exemplos que possam ilustrar isso, a regulação emocional como aquele conjunto de habilidades que pode ensinar uma pessoa a não responder ou não reagir de uma forma agressiva numa fechada de trânsito, por exemplo, né? Que é uma situação cotidiana, ou de uma pessoa não ser grosseira numa fila de banco ou do supermercado, porque ali é uma situação que produz mal-estar. Né? E no caso da tolerância ao mal-estar é ensinar uma pessoa a fazer uma aproximação a um episódio de pânico, por exemplo, ou a um episódio de fobia, por exemplo. De ideação suicida. De ideação suicida, isso. Né? Ou um sofrimento muito, muito intenso que vem diante de um evento não convencional, não típico, mas que também desorganiza fisicamente e que a probabilidade desse evento levar a um desfecho mais negativo é maior, inclusive, né? Exatamente. Até acho que é um momento que talvez seja bom a gente exemplificar um pouco, então, dessas habilidades de tolerância. Eu vou citar um pouco as 3 principais habilidades de tolerância envolvendo essa mudança fisiológica, né? Induzindo essa mudança fisiológica do corpo. E depois acho importante a gente falar um pouco sobre essas estratégias que são derivadas da aceitação, né? De uma relação mais até cognitiva, ou seja, de uma possibilidade de pensar a respeito da realidade para enfrentar. E aí, Nath, antes só de você começar, deixa eu sinalizar para o pessoal que está nos acompanhando. Se por acaso a live cair, a gente vai retomar até a Natália descrever esses exemplos, né? Então nos acompanha aí, mas infelizmente temos um tempo, né? Então quando chega aos 30 minutos, talvez a live caia, mas a gente vai abrir ela de novo, é só nos acompanhar. Acho que 50 e poucos minutos. Então tá bom. Então, ok. Valeu pela informação, Nath. Imagina. Então vamos lá, você estava falando das estratégias, né? Isso, então as estratégias de tolerância ao mal-estar físico, ou seja, essa mudança então de como o corpo está, né? Uma estratégia que eu desconhecia completamente antes da DBT, mas que ela é descrita por vários pacientes como muito útil, é a estratégia de induzir o que é conhecido aí no campo da fisiologia, da área médica, como induzir o reflexo do mergulhador, né? O que é isso? A gente vai produzir um choque térmico no corpo através, né, de imersão do rosto, né, de preferência, se possível, né, numa espécie de recipiente, de bacia, enfim, com água gelada com assim, várias pedras de gelo, alguma coisa perto de 10 graus, né, mais ou menos assim. E a gente vai colocar o rosto dentro desse recipiente hipergelado, né, e ficar, né, o quantos segundos a gente puder tolerar dentro dessa água, com o rosto imerso dentro dessa água, e depois tirar o rosto e, naturalmente, isso não precisa nem ser ensinado, quer dizer, a pessoa vai respirar muito profundamente para recuperar a oxigenação. E esse choque térmico, ele induz um reflexo fisiológico que a gente tem de baixar a frequência cardíaca, de ativar o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por, né, reorganizar as respostas intensas, batimento cardíaco e outras funções fisiológicas, e com algumas repetições, e aí isso vai variar por conta da intensidade do mal-estar das pessoas, de diferentes corpos e tudo mais, mas com algumas repetições desse processo a gente pode ter, então, uma indução do corpo, né, através de reflexos, de ativação de reflexos que nós já temos, né, inatos, conseguir mudar um padrão de respiração, que por sua vez vai mudar um padrão de batimentos cardíacos, que vai alterar em cascata vários outros efeitos fisiológicos ali. Então, ele vai induzir uma certa homeostase através desse reflexo, né? E aí, se não for possível fazer isso de uma forma tão assim, né, vamos dizer assim, completa, né,
As pessoas descrevem bons resultados com segurar pedras de gelo na nuca, né? Ou nos pulsos, né? Ou aqui atrás, né? Aqui na região atrás das orelhas. Ou mesmo um banho gelado, né? Sim, que, claro, vai produzir um primeiro momento de desconforto, mas é isso. O corpo vai entender esse estímulo, essa mensagem, vai ativar esse reflexo e a gente pode mudar essa fisiologia do mal-estar, né? Assim como é possível fazer isso. Existem vários bons materiais na internet sobre isso, porque é no campo da fisioterapia, né, e no campo de várias outras terapias corporais, é uma prática já bastante consolidada para aumentar a concentração dos exercícios. Então, talvez não seja o objetivo agora demonstrar, mas a respiração diafragmática bem executada, né, de forma repetida, onde a gente inspira o ar pelo nariz, envia o ar passando pelo diafragma, então não é aquela respiração muito curta, usando só a capacidade pulmonar, mas que a gente expande, né, a passagem do ar e faz a expiração mais longa, né? Então, de modo que se eu puxo o ar em 4 tempos, eu devolvo o ar, né? Eu solto, expiro em 6, 8 tempos. E assim, existe uma oxigenação maior, existe uma mudança no padrão de respiração, existe uma mudança de frequência cardíaca e, consequentemente, existe uma redução, né, da excitabilidade fisiológica que acontece naquele momento. E, de novo, o tempo que vai ser preciso desse exercício para a regulação, né, para a tolerância acontecer, é variável, mas funciona. Funciona. E é interessante ressaltar, né, Natália, que essas recomendações, elas são resultado de muita pesquisa científica, né? Então, as ciências do comportamento foram investigar quais eram, né, as razões por que determinadas estratégias funcionavam, e dentre aquelas que de fato produziam evidências de controle dessas regulações emocionais, uma porção delas foram selecionadas, e é isso que temos usado em termos de recomendação terapêutica, né? Então, por mais que seja uma técnica que num primeiro momento ela pareça um pouco extravagante, né, ela acaba também, né, não só trazendo bons resultados, mas ela também permite que a pessoa em um episódio, né, de mal-estar ou de crise, ela também consiga ter alguma possibilidade de protagonizar ou de ter controle sobre algo, né? Então, é um tipo de controle que ele é favorável, né, porque coloca a pessoa um pouco mais próxima de fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não é um controle imediato, não é uma esquiva de evitação, né? Exato. Foi muito interessante quando você colocou a questão da aparente extravagância da técnica, porque em 2016, no meu primeiro contato com esse conteúdo, eu tive, assim, né, um preconceitozinho bem marcado, né, de assim, não, gente, não dá para propor isso não é psicologia, isso é muito esquisito, E isso foi, enfim, foi uma resistência que eu fui trabalhando, evidentemente, daí, né, já tenho bastante tempo de experiência de que isso funciona, mas eu acho que pode ser acolhedor contar isso, né, porque acho que o primeiro impacto com essa informação é muito distante do nosso universo típico dentro da... Mas é isso, por muito tempo a psicologia não tinha recursos, não tinha, de fato, orientações bastante claras, de uma forma não medicamentosa e autônoma para lidar com isso, né? E isso é fruto de pesquisa e de uma ponte clara com outras ciências, né? E é isso, né? Em termos pragmáticos, por que não, né? Então a gente vai trabalhar nossas resistências e vai aprender. Acho que nada como também a gente usar, né? Antes de aplicar, fazer consigo mesmo que numa situação aproximada, se for o caso, porque acaba sendo muito didático, né? Passar pela experiência e também se colocar no lugar de quem vai receber orientação, enfim. Mas é isso, acho que à primeira vista eu entendo que possa ser muito esquisito, mas... Recomendo. E de modo geral, né, não sei, Natália, o que você poderia dizer sobre isso, mas uma das pessoas perguntou, né, como que a gente dos clientes nesse tipo de recomendação, né? E eu concordo plenamente com o que você descreveu. No primeiro momento é estranho, né? Mas no segundo momento, quando isso acaba sendo sinalizado como uma possibilidade que substitui, por exemplo, o comportamento autolesivo, né? Exato. Ou seja, aqueles comportamentos que as pessoas, para diminuir o sofrimento, elas produzem algum mal-estar ou sofrimento no corpo, né? Então, cortes, queimaduras, lacerações, enfim. Então, nesse sentido, é uma tentativa também de diminuir esse mal-estar, né?
E dentro da minha prática eu tenho percebido que pessoas que têm padrão de comportamento autolesivo acabam respondendo bem rápido a esse tipo Sim. de intervenção, e eu sinto que a adesão é bem efetiva, né? E o que você pensa sobre isso? Sim, eu concordo. Eu acho que, inclusive, por algum tempo que eu estava muito resistente, eu subestimei o quanto seria aceitável, né? Porque é um sofrimento, né, gente, que é assim, coloca a pessoa numa situação tão vulnerável, e se à medida que aquilo já é tratado numa relação de confiança terapêutica, enfim, é comum que a adesão não seja difícil. Agora, existem as dificuldades de adesão em alguns casos, e na minha experiência, o que acaba sendo bem decisivo nesses exemplos onde a resistência acontece, são duas coisas, né? Então, na DBT existe uma decisão que um terapeuta tem que tomar, que não é prescritivo, mas é uma possibilidade de produzir um tipo de ajuda em situações de crise, que é o que eles chamam de consultoria por telefone, né? Não é um atendimento, não é uma sessão, não é uma análise de problemas, não é uma análise funcional. É um manejo, é uma forma de guiar a pessoa a atravessar uma crise. Isso pode ser por telefone, né? Em situações extremas, existem relatos disso acontecendo pessoalmente. Isso tem que ser combinado antes, se é uma modalidade possível e tudo mais. O terapeuta tem que avaliar se ele está disposto a topar, né? Mas, então, quando isso é feito, é possível, né, guiar a pessoa, né, no sentido de que aquela técnica que você menciona na sessão, que você ensinou e que não costuma ser usada por alguma dificuldade, por alguma resistência, pode ser sugerida, o paciente pode fazer enquanto você acompanha por telefone, num áudio, né, ali, num viva voz, ou mesmo você pode dar as instruções ligadas ali 5 minutos, daqui 10 minutos e monitorar o efeito disso. Então, se a resistência é muito grande, existe essa possibilidade, e aí, né, a pessoa tem contato com o benefício, e aí isso costuma já depois manter a pessoa aderindo, né? É. Tem um aspecto sobre a adesão que eu pensei agora, que, de modo geral, né, existe uma premissa na qual, se o cliente tem dificuldade para se aproximar das propostas terapêuticas negociadas e pensadas em sessão, muito provavelmente a questão não é da técnica especificamente, mas da relação terapêutica. E aí Isso. a gente volta para Bem um colocado. outro momento, né, para pensar esse processo terapêutico, que é a relação entre o profissional e a pessoa que procura ajuda, né? Então, talvez tanto para as pessoas que trabalham com psicologia ou para as pessoas que querem aprender sobre psicologia que estão nos acompanhando, talvez isso seja algo, né, não sei o que você pensa, Natália, mas algo importante de considerar, né? Então, se eu estou na terapia e é muito difícil eu me aproximar daquilo que minha terapeuta sinaliza, talvez a questão é da relação terapêutica e não Sim. necessariamente da eficácia da técnica ou qualquer outra Da coisa nessa pertinência. direção. Exato. Né? Exato. Então, se eu posso confiar muito no meu terapeuta ou na minha terapeuta, mas a questão é que pode existir alguma questão na relação terapêutica que precisamos olhar. Né? Ótimo, com certeza, super bem colocado. E aí vale a pena ficar com essa pulguinha, né, com essa dúvida e apresentar uma possibilidade de discutir essa questão na relação terapêutica antes de insistir de uma forma muito parecida, muito igual, né? Acho que tem uma espécie de, sei lá, de máxima na DBT que eu também gosto muito, que é não dá para esperar resultados diferentes fazendo sempre igual. Isso vale muito para nós, né? Então, às vezes, é mais a gente variar na nossa análise de quais variáveis são intervenientes, são concorrentes dessa adesão. Né? Sim. Acho que uma última técnica... Tá. Perdão, pode falar. Sim. Não, era justamente isso que eu ia perguntar. Eu acho que tem mais uma técnica de tolerância dessa questão da resposta fisiológica que vale a pena mencionar, que é a prática de um exercício físico intenso mesmo, bem intenso, por alguns poucos minutos, né? Então, ao contrário de induzir, a princípio, uma redução da frequência cardíaca, como acontece, né, com a respiração diafragmática, ou relaxamento muscular progressivo, ou mesmo a questão do gelo, do choque térmico, o exercício físico intenso, né, feito, sei lá, por 5 minutos, e aí o intenso para cada pessoa, depende do seu condicionamento físico, mas esse exercício físico bem intenso, ele vai primeiro ativar o organismo, e aí vai aumentar a frequência cardíaca, né? Ou ele vai já, né, naquela frequência que já está estabelecida, vai colocar o organismo numa produção de endorfinas muito, né, enfim, abundante, e depois, né, o corpo vai induzir um estado de relaxamento que compensa, né? Então, desde as fibras musculares,
a respiração, os batimentos cardíacos vão acompanhar, né, o relaxamento típico que vem depois de uma prática de atividade física intensa. Então, essa também é uma forma de mudar a fisiologia do corpo de forma natural e de forma autônoma, né? E aí tem as estratégias ligadas à aceitação, que aí nos colocam diante de uma discussão muito interessante, né? E eu sou muito interessada nessa discussão. Acho que também por conta de que, por muito tempo, tradicionalmente, as terapias comportamentais estavam todas muito direcionadas a pensar a mudança, né? A gente se especializou, né? E a definição, né, de comportamento, como interação organismo-ambiente, nos contextos variados, quer dizer, tudo na terapia comportamental nos leva a pensar na mudança e nas estratégias de mudança, em avaliar em quais elementos promover a mudança para haver uma melhora. E quando a DBT, né, traz para o corpo, né, da terapia comportamental as práticas de aceitação, para falar sobre aquilo que não pode ser mudado, né, ou de imediato ou de forma permanente, para dar um tratamento adequado, né, e legítimo para as emoções que nós temos diante justamente da impossibilidade de mudança, seja ela imediata ou permanente, existe uma abertura muito grande de possibilidade de intervenção em algo que a gente já conversou algumas vezes, né, e com outros profissionais também. A gente às vezes até chega a se perguntar como a gente ficou trabalhando tanto tempo na clínica sem conhecer essas estratégias de tamanha relevância e propriedade, né? Talvez a gente falasse em outros termos de aceitação nesses momentos, mas não que havia uma sistematização muito clara para isso. E a aceitação, são várias as técnicas ligadas à aceitação, né? Mas no caso da crise, né, o que os autores da DBT propõem é a aceitação radical, ou seja, é a aceitação total até o fim, né? E existem algumas metáforas para descrever isso, mas que todo o nosso, enfim, todos os nossos pensamentos, todo o nosso corpo seja disposto a lidar com uma realidade como ela é, sem lutar contra e sem se resignar, né? Sem julgar, né? Sem ter que aprovar ou desaprovar, gostar ou não gostar, ou reconhecendo que a gente faz isso e parando de fazer, né? Que é o que mais acontece, sem negociar com a realidade, sem se prostrar diante dela, mas ao contrário, né? Assumindo, escolhendo ativamente, né? Abrir, dispor, dar abertura, se dispor a viver aquela situação como ela é. E à primeira vista o que acontece é um contato muito íntimo e intenso com o sofrimento, e logo em seguida, né, o que é muito interessante é que a aceitação, ela produz a autorregulação, ou seja, ao contrário do que parece, quando a gente confunde aceitação com resignação, né, então que aceitar é como se for ficar sofrendo de cabeça baixa, ou como aceitar sendo algo muito passivo, uma aceitação nos termos da DBT, de estar disposto a enfrentar a situação como ela é, vivê-la, né, conscientemente, atentamente como ela é, aprender com ela, produz uma condição de atravessar esse pior momento, né, de forma íntegra, sem piorar as coisas, e, inclusive, encontrar esse momento de regulação e de, portanto, mudança do mal-estar. Então, a hora que a gente para de lutar contra é quando a gente se aproxima de uma experiência de dor muito intensa, que a gente parece que não dá conta, que não vai suportar, mas tão logo a gente se permita e pratique esse contato íntimo com a realidade difícil, acontece que a aceitação nos permite alcançar esse momento em que, como a gente falou, a crise vai ter sempre uma duração curta, ela vai ter fim, mesmo que ela volte, aquele momento é finito. Então, a mudança, né, do estado de angústia, enfim, de qualquer que seja a situação de crise, ela encontra, né, uma redução, e as possibilidades depois de enfrentamento são muito diferentes. Faz sentido essa definição de aceitação? Não sei se... Claro. Faz para mim total sentido, né? E vamos considerar, né, Natália, o quanto a relação terapêutica ela é ferramenta essencial para construir isso, né? Antes, inclusive, da proposição da técnica ou das estratégias especificamente, né? Porque uma parte importante dessa relação terapêutica é a disposição
desse profissional ou dessa profissional de dizer, tá bom, dá a mão aqui e eu vou junto com você na sua crise, no seu mal-estar. Né? A gente não vai tentar sair disso juntos, mas a gente vai aprender a passar por isso juntos. Né? Isso. E o que envolve muita demanda de coragem do terapeuta, porque nem toda crise ela é fácil de ser manejada, né? Tanto para o profissional que atende, né? E teve uma das pessoas que fez uma pergunta, se eu não me engano foi o Alexandre, que ele perguntou, né, de alguns exemplos onde esse tipo de estratégia poderia funcionar ou que a gente poderia sinalizar para os clientes. Você gostaria, Natália, de descrever algum exemplo? Sim, claro, ótimo. É verdade, acho que a gente está falando muito conceitualmente, acho que os exemplos vão ser bem-vindos, tá? Por favor, me ajuda a pensar nos exemplos para que a gente enriqueça, mas eu vou colocar alguns aqui. Então, eu vou dar um exemplo que, antes de dar exemplos de casos, enfim, possíveis e reais, acho que essa pergunta do exemplo me lembra de uma passagem do curso de aceitação, né, da leitura de aceitação mais, talvez, contundente da Marsha Linehan, que é a autora da DBT, em que ela dá um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que foi presa injustamente, né? E ela dá um exemplo de, enfim, de líderes pacifistas. Ela dá exemplos, assim, públicos, né? Conhecidos, de pessoas que tiveram que lidar com uma privação enorme, muitas vezes, todos esses exemplos, de forma absolutamente injusta, né? E aí elas precisam encontrar uma maneira de não se prostrar, de não se definhar, de não se abandonar, né, a um estado depressivo, a um estado desesperançoso, ou mesmo de não viver o colapso da revolta, da indignação, do senso de injustiça, né, a ponto de perder todas as energias nisso. Quer dizer, ainda que esses processos todos que eu descrevi são absolutamente normais, a aceitação seria um caminho em que a pessoa, né, mesmo tendo essas reações, em algum momento ela contempla que ela vai ter que lidar com isso, é isso que ela tem para viver, não é justo, não é gostoso, não é pertinente, não é bom, mas não tem escolha, não é culpa dela, enfim, não tem que ser feito em termos de sair daquela situação, mas que dentro daquela situação encontrar um caminho para atravessar, enxergar possibilidades, eleger novos valores, se conectar e se comprometer com novas ações internas, externas, é a melhor maneira de viver aquilo que tem que ser vivido, aquilo que está ali. A própria pandemia acho que é um exemplo, né? Então, para quem está sentindo os efeitos, né, da incontrolabilidade, da imprevisibilidade, das privações sociais, da distância das pessoas, da sobrecarga de ficar sem rede de apoio, ninguém de nós escolheu passar por isso, né? E se as pessoas vivem momentos de crise mais ou menos intensos em função disso, isso tudo é legítimo, certo? Então, assim, o que a aceitação faz não é invalidar essas reações, pelo contrário, é justamente porque eu sei que elas são válidas, mas que elas não são alteráveis, elas não são mutáveis e elas não estão sob nosso controle. Abrir um caminho para lidar com essa realidade como ela faz com que a gente enxergue possibilidades e vá elegendo possibilidades de se conectar com essa realidade onde não seja só sofrimento, onde haja alguma possibilidade criativa, produtiva. Acho que na clínica tem muitos exemplos possíveis, né? Enfim, vivências de decepções, vivências de perdas, né? De perdas. Posso falar de um exemplo, né? Enquanto você estava falando, eu fui pensando aqui, reformulando um exemplo também para não expor, enfim, ninguém e tal. Claro. Mas vamos imaginar, né? E aí, Natália, você me corrige na proposição desse exemplo, se for necessário. Mas vamos imaginar que uma menina terminou com o namorado e ela está num momento de muito sofrimento. Ou seja, o mal-estar pela perda está alto e essa pessoa, essa menina, em alguns momentos me descreveu episódios de padrão de comportamento autolesivo, né? Enfim, ela se corta com alguma coisa que seja perfuro-cortante e o objetivo é estar no quarto ou em algum lugar privado, quando as emoções superam a possibilidade de enfrentamento, vai para esse lugar isolado, pega esse objeto que fura, que machuca e começa um ritual de comportamentos autolesivos, né? Que podem ser variados. Então,
Uma vez que nós sabemos que essas crises já aconteceram, que o término do namoro vai evocar experiências emocionais de sofrimento, a gente pode sugerir, olha, então vamos pensar aqui numa estratégia que quando isso acontecer, a gente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é, você me liga no momento onde isso está muito intenso e eu quero muito estar disponível para poder te atender e a gente fazer juntos o manejo disso. E aí segue para alguma das alternativas que a Natália descreveu, né? Então, atividade física intensa, o mergulho o banho do mergulhador, eu nunca lembro desse nome, né? Que é a imersão da face numa cuba de água bem gelada. E isso pode produzir a regulação e também diminuir a probabilidade dessa pessoa se engajar em comportamento autolesivo. Um exemplo seria esse, né? Um outro exemplo seria, imagina aquele paciente, aquele cliente que tem episódios recorrentes de pânico e ele descreve que a medicação não está mais legal, ele não quer fazer uso da medicação, isso foi negociado com a parceria com o profissional da psiquiatria, e aí essa pessoa está disposta a encarar de uma outra maneira as crises de ansiedade intensa, no pânico, por exemplo. E aí você pode sinalizar como, olha, no momento que isso acontecer, existe uma estratégia que é você fazer 25 flexões de braço, se essa pessoa não tiver, né, histórico de fazer esse exercício, porque a flexão de braço, de modo geral, ela é um exercício intenso e que vai produzir, né, uma resposta, um controle desses reflexos todos do sofrimento e que pode melhorar essa regulação, né? Então, eu tentei falar rapidinho porque eu também estou de olho no tempo, mas não sei o quanto, né, Natália, eu tentei aqui exemplificar duas situações hipotéticas onde essas técnicas podem ser utilizadas, por exemplo. Sim. Né? Perfeito. E essa questão da aceitação radical, que pode ser feita logo em seguida dessas técnicas mais fisiológicas, ela pode ser feita através de por exemplo, de um material que o terapeuta produz, um áudio, né, que é uma estratégia que eu uso bastante com os pacientes que gostam, né, da metáfora que a DBT propõe sobre a dor, né, o sofrimento emocional como uma onda, justamente por conta de conseguir marcar esse começo, meio e fim, e justamente por permitir que a gente ilustre o que é a aceitação, né, que não é enfiar a cara na onda e ser levado por ela, não é sair do mar, porque naquele momento é como se a gente estivesse num ponto que isso não é possível, não é como, enfim, não é como ficar parado, não é como afundar e rodar lá embaixo com a reviravolta que acontece na onda, mas é tentar surfar a onda, ou seja, é tentar encontrar maneiras de reagir à situação tal como ela é, ou seja, você vai precisar, para se equilibrar, você precisa fazer força, você precisa se concentrar, você precisa estar presente, você precisa estar atento, você precisa lidar com o desconforto que é precisar reagir a tudo isso e acompanhar a realidade como ela é, aceitando que ela vai ter começo, meio e fim e que ela pode encontrar nesse contexto de equilíbrio, nessa proposta de contato consciente com o momento presente da realidade, aprender muito sobre a onda, sobre o mar, sobre si mesmo, sobre seus recursos, sua capacidade, sobre o que dói, sobre onde ela quer chegar, sobre como ela quer surfar. Enfim, entrando no fundo na metáfora, é isso, é mais do que passar pela situação, mas tirar um tanto de informações a respeito, né, do que importa e de como viver o que a gente considera que importa, que é formidável, né, que é formidável. Acho que houve um comentário muito pertinente aqui sobre os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão lidando na linha de frente, né, que estão expostos a uma sobrecarga emocional elevada. Então, imagina pessoas que estão vivendo uma exaustão altíssima e estão o tempo todo com uma ansiedade de base muito elevada, estão muito propensos a ter períodos de crise, né, se sentir esgotados, se sentir desesperançosos, se sentir impotentes, né, porque a impotência, ela é uma emoção tão difícil de viver e tão crítica, né, num momento como esse. Então, acho que são muitos exemplos possíveis, né. E né, pensando nesse exemplo, né, Natália, talvez seja até um tema super interessante para uma próxima live, né, para que a gente possa pensar como contribuir para pessoas que estão vivendo momentos de privações indescritíveis, né, que são os profissionais da saúde, e estimulação aversiva intensa, né, então crônica. Talvez a condição de sofrimento ela
não seja tão sentida nesse momento, mas obviamente, se não for sentida agora, ela vai ser sentida depois, Vai. sem sombra de dúvida, né? Existe uma previsão de TEPT para profissionais de saúde é altíssima, né? Acho que tem uma pergunta aqui muito interessante sobre se é possível treinar habilidades, né, de tolerância ao mal-estar nas sessões, ao invés de só na crise. É desejável que isso aconteça. Para usar uma habilidade na crise, é muito desejável que ela já tenha sido conversada e praticada dentro do possível, ensinada, né? Modelada, né, dentro da sessão. A própria discussão sobre aceitação, ela precisa ser feita de forma bem cuidadosa, né? E aí, para usar uma metáfora, um exercício metafórico como esse da onda, ou mesmo para usar um exercício de atenção plena, ou de mindfulness, né, como, enfim, é como a gente chama na abordagem, de mindfulness dos pensamentos difíceis, de mindfulness das emoções atuais, que são exercícios que não vai caber aqui uma explicação, não vai dar tempo e infelizmente não faz parte também do formato, mas que a gente pode aprofundar em outro momento. Essas são estratégias complexas de se aplicar justamente no momento que a gente está mal, né? O contato anterior, ele é um indicador, inclusive, da aplicação da técnica ser bem sucedida ali na hora que vai ser preciso usar. Com certeza é desejável que isso seja treinado e praticado antes, né? E bem lembrado, né? Quem falou dos profissionais da educação, Sim. sem sombra de dúvida, Nossa. né? A gente fala dos profissionais da saúde, né? Enfim, que essa é uma questão que está em voga, mas sem sombra de dúvida, os empresários, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, enfim, pessoas que não têm um emprego estável, constante, né? Estamos todos nesse momento num episódio coletivo de tolerância ao mal-estar, né? Porque uma vulnerabilidade infinita. As condições, né? alteraram de tal forma que vamos ter que aprender, né? E ajudar uns aos outros nesse momento, né? Exatamente. E infelizmente a gente tem que encerrar, porque senão daqui a pouco a live se encerra sozinha e não dá tempo da gente se despedir. Isso é muito triste, né? É verdade. Mas primeiro, né, queria agradecer a participação das pessoas que entraram aqui para nos acompanhar. Fiquei extremamente feliz, né, de ver alguns nomes de pessoas queridas dizendo que estavam com saudade. A gente também está com muita saudade, né? Sintam-se abraçados e abraçadas. Não é? Esse é o momento de talvez pensarmos em como, não é, administrar os nossos afetos, no sentido de deixá-los mais claros. Então, queria, né, fazer essa declaração do quanto todos vocês são importantes para nós, né? Os alunos, os clientes, as famílias, né? Todo mundo é muito bem-vindo, né? E presenciar essas experiências, né, afetivas, sem sombra de dúvida, me faz muito bem. E hoje foi um banho de afeto. Obrigado, fiquei muito feliz por vocês estarem aqui conosco, né? Mandem comentários com outras sugestões de temas, vão ser muito bem-vindos. O nosso objetivo é estar com vocês, né, para que a gente possa trocar. Espero que eu tenha conseguido manejar melhor, da melhor maneira possível, as perguntas, né? Também estou aprendendo nesse momento a lidar com essas interações virtuais. Estamos todos. E quero agradecer a Natália pela parceria hoje aqui. Nossa, obrigado, Nádia. Eu que agradeço. Por contribuir com essa discussão. Eu que agradeço, né? Nossa parceria que já é anterior a esse momento, mas que agora nesse novo formato também me deixou super satisfeita, muito contente. Obrigada mesmo, foi ótimo. Fiquei bem animada de poder falar sobre esse tema que eu gosto tanto. Sinto, né, aquela sensação de final de apresentação que sempre tem muito mais a dizer, que não cabe, a gente faz escolhas no meio do processo, mas que eu estou aberta, quem quiser continuar conversando sobre isso, por aqui, por e-mail, enfim, né, nossas redes estão, né, a rede do IACB está aberta para receber comentários, solicitações e para, enfim, que a gente continue esse contato. Obrigada pela parceria sempre e mais hoje. Muito, muito gratificante, muito boa. E obrigada, pessoal, pela atenção, pela participação, pelo carinho, né, pelo prestígio que vocês estão nos dando nesse momento que a gente quer estar perto. Obrigada mesmo, foi muito legal. Estamos aqui. Sim. Muito obrigado, pessoal, pelo retorno, né? A live vai ficar salva, né? Então logo a live vai estar disponível no YouTube, né? E comentem, peçam temas, nós queremos muito